Olá, meu nome é Keren, eu sou professora de Biologia do programa Universidade para Todos e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos. Então, eu estou fazendo, algumas revisões com algumas questões do Enem, eu trago essas questões, a gente dá uma discutida, afinal nós estamos em novembro, né, o mês do Enem, novembro de 2021, mês do Enem de 2021, então eu trouxe essas questões para a gente dar uma discutida, certo? Então eu vou agora compartilhar com vocês os slides do vídeo de hoje. Então, para a nossa revisão do Enem de hoje, eu trouxe essa questão que foi dada, né, que caiu no Enem em 2020, né, a última versão, se eu não me engano. Então, na tentativa de explicar o processo evolutivo dos seres humanos, em 1981, Lynn Margulis, ele propôs a teoria endossimbiótica, após ter observado que duas organelas celulares se assemelhavam a bactérias de tamanho, forma genética e bioquímica. Acredita-se que tais organelas são descendentes de organismos procariontes que foram capturados por alguma célula, vivendo em simbiose. Tais organelas são as mitocôndrias e os clotoplastos, que podem se multiplicar dentro da célula. A multiplicação dessas organelas deve-se ao fato de apresentarem A, DNA próprio, B, ribossomo próprio, C, membrana duplicada, D, código genético diferenciado e E, maquinaria de reparo do DNA. Ok? Então, para responder essa questão, vocês vão precisar, né, de um conhecimento, assim, em biologia celular, um pouco de conhecimento de genética, né, entender melhor como é que acontece, né, a duplicação de uma célula, e também entender sobre essa questão, né, dessa teoria endossimbiótica. Então, uma coisa que eu sempre chamo a atenção para o Enem é essa característica que ele tem de ser é, multidisciplinar, mas também não só multidisciplinar, ele acaba envolvendo vários assuntos, sabe? Mesmo dentro da biologia ou da química, enfim. Então, é sempre importante que vocês façam muitas questões, se atualizem, veja o que tem caído ultimamente, né? Aprofunde, assim, um assunto, porque é uma prova que você precisa, né, parar e analisar um pouco as alternativas. Então, para iniciar, né, a resolução dessa questão, vamos falar um pouco sobre essa teoria endossimbiótica. Então, o que acontece? Na simbiose, né, acredita-se que, né, a gente tem ali duas espécies, né, dois indivíduos associados, e ali nessa associação, essa associação ela vai ser benéfica para os dois. Um pode acabar se beneficiando mais que o outro, mas vai haver ali, né, então, uma associação benéfica. Nesse caso da teoria endossimbiótica, o que é preconizado, né? Que esse procarioto, né, ele foi englobado por essa célula inicialmente, provavelmente era uma célula fagocítica, né, que ela fagocitava, então essa célula fagocítica, ela foi lá e fagocitou esse procarioto, ela permaneceu, né, com esse procarioto no seu citoplasma, ela não... A palavra certa não é matar, né? Ela permitiu, né, que esse procarioto vivesse ali no seu citoplasma e a partir disso eles desenvolveram esse tipo de relação, né, em que esse procarioto ele fornece energia para essa célula e essa célula fornece proteção e nutrientes para esse procarioto. Então, essa premissa, né, da teoria endossimbiótica. Isso porque a gente vê que tanto o cloroplasto como a mitocôndria, né, elas estão envolvidas ali no processo de produção energética. Então, o cloroplasto, né, está envolvido ali na fotossíntese e a mitocôndria está envolvida ali na respiração celular. E uma coisa, né, importante, né, que também é um dos pontos de premissa dessa teoria, é justamente que essas organelas, elas possuem DNA próprio, ok? Então, quando a gente está falando ali da duplicação celular,
A duplicação celular ocorre por quê? Porque existe o DNA. Então, o DNA, ele vai ser duplicado, né, antes da duplicação celular em si, né, antes da produção das duas células, o DNA, ele vai ser duplicado, e esse DNA, ele vai fornecer todas as informações importantes para que haja a duplicação celular. Então, se essas células, né, elas estão se duplicando dentro ali, se essas organelas, perdão, elas estão se duplicando ali dentro da célula, isso é possível, né, porque elas têm esse DNA próprio, né, mas para se saber disso, é importante que você entenda a teoria, que você entenda o que embasa a teoria, né? E o fato do DNA também estar presente ali desse DNA próprio estar presente nessa teoria. Então, para responder essa questão, né, você precisa ter um pouco de conhecimento de biologia celular, como eu falei, conhecer também duplicação celular, conhecer também a teoria. Então, é importante que vocês pegue, né, esses feelings, assim, e aprofunde, né, nessas questões, né, e consiga fazer esses links, ok? Para encerrar o nosso vídeo, né, esse vídeo tem a intenção de ser bem rapidinho, eu gostaria de, antes de terminar a questão, falar de uma coisa bem legal, né, sobre essa questão de as mitocôndrias e os cloroplastos terem o seu DNA próprio. Quando a gente está falando de mitocôndria, a gente está falando da espécie humana, isso acontece em outras espécies, mas eu vou usar a espécie humana, né, como um exemplo. Então, quando há, né, a fecundação entre o óvulo, né, e o espermatozoide, ele vai carregar o DNA paterno. E o óvulo vai carregar, né, o DNA materno. Entretanto, quando há, né, a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, as mitocôndrias paternas, elas são perdidas. Então, quando ali, durante a formação, né, do zigoto, as mitocôndrias presentes são as mitocôndrias maternas, né? Então, as mitocôndrias que o feto herdou, né, o filhote, né, o bebezinho, ele herdou, vem da mãe, porque no processo mesmo de fecundação, né, há perda dessas mitocôndrias paternas. Né? Então, nessa figura a gente pode ver, né, que tanto o espermatozoide como o óvulo, eles contribuem com o DNA nuclear, porém, as mitocôndrias, né, a contribuição, elas vêm apenas do óvulo. E aí, o que acontece? Como as mitocôndrias, né, elas possuem o seu DNA próprio, né, caso a mãe tenha mitocôndrias com DNA com alguma mutação, né, há uma chance considerável, né, dela passar essas mutações para o seu óvulo, né, ali no momento da produção do óvulo, ter, né, algumas mitocôndrias ali com o DNA mutado, e durante a fecundação, né, essas mitocôndrias com o DNA mutado, elas permanecerem ali durante a formação do zigoto, né, e do feto. Enquanto que, caso o pai tenha, né, essas mitocôndrias com alguma mutação no seu DNA, né, isso não vai ser passado para o feto. Então, quando a gente vê, né, doenças relacionadas ao DNA mitocondrial, então, vocês podem pesquisar aí doenças humanas, né, condições humanas, enfim, relacionadas, né, associadas ao DNA mitocondrial. Então, isso, né, isso é passado da mãe para o filho, porque durante o processo de fecundação, não há esse compartilhamento, né, da mitocôndria paterna do espermatozoide com o óvulo, ok? Então, isso é uma questão legal, aprofunde, estude um pouco, é uma coisa a mais para se saber, ok? Então, terminando ali o que a gente começou falando sobre a teoria endossimbiótica, né? Então, como eu falei para vocês, né, uma questão importante é que essas organelas, elas possuem o seu DNA próprio. E ter esse DNA próprio é importante ali no momento da duplicação, porque é essa duplicação, né, que vai... porque esse DNA que vai ser responsável ali, né, por organizar todas as características. Então, a letra B, ribossomos próprios, não, ele pode muito bem usar ali os ribossomos da célula, ele não precisa de ribossomo próprio, ele pode usar os ribossomos da célula. Membrana duplicada? Não, isso não é um fator determinante para essa duplicação.
Código genético diferenciado, não, e maquinaria de para DNA também não, que é uma coisa que também pode ser usada da célula. Então, é importante que vocês tenham esse feeling, que vocês entendam, né, essas questões, essas coisinhas da biologia celular, porque isso vai ser importante no momento da célula, perdão, da prova. Então, é importante que vocês façam esses links, ok? Então, a resposta é essa. E é isso, muito obrigada por me assistir até aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Nos procure nas redes sociais, nos siga, vá lá no site do PT UESC, né? Baixe o módulo para quem é aluno e assista os outros vídeos aqui no canal, certinho? Tchauzinho, até o próximo vídeo.